bem-vindos ao quarto módulo do curso Educação Espírita da Barriga da Mamãe, a Caminhada Adulta. Estamos na primeira aula do módulo 4 e agora falaremos sobre a vida adulta. Como é que podemos pensar na educação espírita para os adultos? Muito a gente falou já sobre a infância, sobre a adolescência, a juventude, e agora a gente entra em uma parte do assunto que é muito interessante, que tem muito o que falar e o que refletir também, que é como oferecer então a educação espírita, os estudos, os grupos de estudo dentro da casa espírita para os adultos, para os idosos. Começamos a nossa reflexão, então, com uma citação de Joana de Ângeles, do livro SOS Família, onde ela diz que as constrições da vida, que se manifestam de várias formas, conduzem o aspirante evolutivo à trilha correta, por onde, seguindo-a, mais fácil se lhe torna o acesso aos objetivos a que se destina. Nesse desiderato, a educação exerce um papel preponderante, porque faculta os meios para uma melhor identificação de valores e seleção deles, lapidando as arestas embrutecidas do eu, desenvolvendo as aptidões em germe e guiando com segurança mediante os processos de fixação e aprendizagem que formam o caráter, esculpindo-se, por fim, na individualidade e externando-se como ações relevantes. Daí a grande importância da educação integral, de se pensar na educação para formar, para ajudar na evolução do ser integralmente em todos os seus aspectos. E é por isso que falamos tanto nos módulos anteriores e continuaremos falando nesse módulo sobre todos os aspectos que envolvem a evolução, o desenvolvimento, a aprendizagem do ser. Joana ainda acrescenta que pessoa alguma consegue imunizar-se aos ditames da educação, boa ou má, conforme o meio social em que se encontra. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, o meio influencia. Lembram quando falamos de Vygotsky? O meio influencia, o ambiente ajuda a formar aquele ser que está ali. Sobre o ato de educar, então. O ato de educar, ele é entendido como uma ação que precede a reunião entre pessoas. Reunir pessoas em uma sala de aula e transmitir-lhe um conteúdo pronto. Já sabemos que o pensamento não é mais esse, né? O de simplesmente passarmos o conteúdo. Quando a gente estuda sobre a educação dos bebês, das crianças, dos jovens, adolescentes, a gente já sabe que existem muitas maneiras lúdicas, ativas, maneiras motivadoras de se educar, de sim, passar o conteúdo, mas de mostrar o conteúdo e incentivar aqueles que estão ali conosco, incentivá-los ao próprio aprendizado, a construírem, a investigarem, a usarem a sua curiosidade para desenvolver o seu próprio aprendizado. Só que com adultos, a gente percebe que ainda não é muito assim. Pensar em salas, em grupos de estudo nas nossas casas espíritas ainda é ter essa visão de que os adultos já estão prontos. Eles chegam ali para nós, para as nossas salas de grupos de estudo, para aprender aquele conteúdo simplesmente. Então, o que nós geralmente fazemos é recebê-los ali na sala, falando sobre o conteúdo da doutrina espírita e simplesmente isso, a gente se limita a isso. Mas existem muitas formas da gente trabalhar com o conteúdo de uma maneira mais significativa e muito mais motivadora. Qual é o papel, então, do educador espírita de adultos? Porque nós estamos ali com os adultos enquanto colegas, mas também enquanto educadores, né? Nós estamos na posição de coordenarmos aquele grupo. Então, qual é que seria o nosso papel ali para a gente poder oferecer
um momento motivador, um momento ativo, de aprendizagem ativa para esses adultos que a gente recebe. Primeiro, a gente precisa compreender a realidade diária. Não é fácil você trabalhar um dia inteiro, você chegar no final do seu dia ali na casa espírita para ainda ficar sentado escutando alguém passar um conteúdo para você. Isso é muito cansativo. Então a gente precisa ter isso em mente. Qual é a realidade diária? Ou se é uma pessoa que já está aposentada, que não trabalha mais, qual que é a realidade? O que essa pessoa faz durante o dia? Qual que é a rotina dessa pessoa? Então, se é uma pessoa que não tem muitas motivações cerebrais desafiadoras durante o dia, vamos ajudar a promover isso, porque de repente essa pessoa chega para nós ali no grupo de estudo e o cérebro dela já não está mais tão acostumado aos desafios diários, se é uma pessoa que já se aposentou, de mais idade. Então chegar ali, deixar essa pessoa sentada ouvindo o que nós temos para falar, ela não vai reter aquilo da maneira que deveria, não vai aprender como deveria, porque o cérebro já não está trabalhando mais da mesma forma. Então a gente tem que pensar em maneiras de motivar essas pessoas, aquelas que já chegam com o cérebro a 1000 de trabalho, de faculdade, de muitas coisas na cabeça, muitas questões, né, profissionais e pessoais, familiares, e aqueles também que chegam já com o cérebro um pouco mais devagar na questão do raciocínio, que já não está mais se desenvolvendo como era antes. Então tudo isso a gente precisa pensar nessa realidade que chega até nós. A gente também precisa acreditar nas possibilidades do ser humano, buscando o seu crescimento e a sua evolução. Eles estão chegando até nós para aprender, para estudar sobre a doutrina espírita, mas eles também estão chegando até nós para desenvolver, para se evoluir, para se desenvolver enquanto seres espirituais. Então, o nosso olhar de enxergarmos ali pessoas que estão em formação, assim como nós, pessoas que estão em desenvolvimento para serem pessoas de bem, pessoas capazes de amar, como falamos tanto nos módulos anteriores. Qual é o principal objetivo da nossa educação espírita? Formar pessoas capazes de amar, segundo Pestalozzi. Esse é o papel da educação. Então a gente precisa pensar em maneiras favoráveis a esse desenvolvimento. O professor Luiz Sérgio Pessoa diz o seguinte, que não existe fórmula para se aprender mais rápido. O que existem são técnicas de aprendizagem que podem ser adaptadas de acordo com cada um. Ou seja, cada pessoa aprende de um jeito. Falamos bastante sobre isso nos módulos anteriores também. Cada um tem as suas aptidões, tem as suas capacidades, as suas habilidades e os seus interesses. Então, para cada um vai funcionar algo diferente, uma ferramenta diferente. Então, a gente precisa saber oferecer isso para os nossos evangelizandos adultos que estão ali conosco. Luiz Sérgio Pessoa continua dizendo que cada pessoa possui uma maneira de aprender e ainda depende também do tipo de inteligência que cada um possui. Quando a gente lembra, então, de Howard Gardner com as inteligências múltiplas, a gente faz a ligação aqui. O aprendizado depende do tipo de inteligência de cada pessoa. Cada um aprende de uma forma. Um vai aprender mais com música, o outro vai aprender mais com uma leitura, o outro aprenderá mais com um vídeo, o outro vai aprender mais com uma palestra. Cada um tem a sua forma de aprender e tudo está diretamente ligado ao funcionamento do nosso cérebro. E como é que nós podemos, então, estimular o nosso cérebro? Existem muitas maneiras de estimular esse órgão que é tão importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. É a forma como o cérebro aprende que vai dizer muito do estímulo que ele recebeu ao longo de seu desenvolvimento. Então, pensar nas melhores formas, nas melhores abordagens de se estimular no ventre, bebês
crianças, jovens, adultos. É pensar que o cérebro vai encontrar a melhor forma de se desenvolver e de aprender. Desde criança, a gente vai aprendendo como lidar com as novas habilidades que nós vamos aprendendo e como canalizar as nossas competências, fazendo sempre o uso correto delas. Dentro da casa espírita, o ambiente que nós criamos para receber a todos os evangelizandos precisa ser um ambiente sempre seguro, afetuoso, acolhedor e que possibilite o desenvolvimento das competências e das habilidades de todos. O cérebro necessita de 3 elementos muito importantes para ele sobreviver: proteínas, glicose e oxigênio. Esses elementos são conseguidos através de uma alimentação equilibrada e da atividade física. Essa informação, o que ela agrega para nós? É algo que nós podemos conversar com aqueles que nós estamos recebendo. É muito importante a gente falar da nossa saúde física também. Nosso corpo físico, presente de Deus, precisa ser muito bem cuidado. E quando a gente se sente muito cansado, de repente você percebe que tem alguém ali na sala, no seu grupo de estudo, que não presta muita atenção, está cansado. Isso acontece muito com os adultos, né? Às vezes é só uma questão de um ajuste aí, de uma atividade física que não está fazendo, ou de uma alimentação que pode ser melhorada. Então, tudo isso a gente precisa observar. É nosso dever enquanto ali educadores, né? A nossa proposta, nós estamos nos propondo a estarmos ali como educadores para passar o conteúdo espírita. Então, a gente precisa ter esse olhar acolhedor a todos, saber o que cada um ali está precisando e como nós podemos fazer para ajudar. Nesse aspecto, principalmente os idosos, né? Os idosos precisam desse olhar, eles necessitam desse olhar afetuoso, carinhoso, acolhedor, esse olhar que cuide. Então, conversar com eles também sobre os cuidados que precisam continuar existindo com o próprio corpo é também cuidar do seu aprendizado, cuidar da sua saúde mental. O nosso cérebro, ele é formado de 2 metades, que são chamadas de hemisférios. Cada hemisfério controla uma série de funções e eles precisam ser sempre estimulados para que o aprendizado aconteça. O hemisfério direito, por exemplo, é aquele que vai nos conferir a capacidade de reconhecer rostos, reconhecer objetos. O lado esquerdo controla a nossa capacidade de leitura, de escrita e também nos permite gerenciar regras gramaticais. Então é legal a gente conhecer, é importante a gente conhecer o que acontece em cada hemisfério, quais são as responsabilidades de cada hemisfério, para a gente saber pesquisar maneiras de estimular os dois, porque dentro ali do nosso grupo de estudo vai haver pessoas que têm capacidades desenvolvidas ou precisando ser estimuladas em ambos os lados do cérebro, às vezes mais em um do que em outro. Então, a variedade nas atividades é muito importante. O cérebro comanda todas as nossas atividades e os nossos movimentos, assim como os movimentos corporais, a memória e as nossas emoções. Se nós somos capazes de andar, de falar, de refletir, tudo isso se deve à atuação conjunta das diversas regiões do nosso cérebro. Por isso que é importante a gente sempre frisar, sempre lembrar da variedade na oferta das atividades, na oferta do conteúdo. É o cérebro que vai nos trazer a capacidade de aprender, que é a cognição. A cognição é a aprendizagem, é o processo de aquisição de conhecimento. Cognição é a capacidade que nós temos de receber uma informação, processar essa informação e responder a esse estímulo. E isso envolve vários fatores ligados ao pensamento, linguagem, percepção, memória, raciocínio. Tudo isso faz parte do desenvolvimento intelectual. Tudo no nosso cérebro funciona em conjunto, coordenando o processamento das formas mais diversas de informações, que são
ler, escrever, falar, perceber sons, perceber estímulos visuais, entender símbolos, perceber a face do nosso semelhante. Tudo está assim, interligado. E o aprendizado depende de forma integral da conexão cerebral, ou seja, do estímulo que acontece em todas as partes do nosso cérebro. Os estímulos são muito necessários, são importantíssimos. E além dos fatores genéticos e ambientais, ou seja, nós falamos em uma das nossas aulas anteriores sobre a epigenética, que nos diz que o que nós somos depende dos nossos genes, daquilo que nós já trazemos quando nascemos, né? Mas também do ambiente em que nós vivemos. Então é o que está dentro e o que está fora. Tudo isso somado vai nos fazer desenvolver e vai nos formar a pessoa que somos hoje. Mas também, somados a isso, a maturidade do cérebro também influencia na forma como ele aprende. Então, quando nós lembramos do módulo 3, falando que o cérebro, o córtex pré-frontal, vai estar totalmente desenvolvido perto dos 30 anos de idade, a gente começa a refletir sobre como é que nós vamos fazer certas cobranças a pessoas mais novas, menores de 25 anos de idade, por exemplo. Como é que certas cobranças podem ser feitas se o córtex pré-frontal ainda não está totalmente desenvolvido? Então, a gente precisa saber tudo isso para saber o que cobrar, o que exigir, como ajudar, como motivar e estimular. Lembrando, então, como é que o nosso cérebro aprende. Quando nós estamos lendo, nós retemos apenas 10% daquele conteúdo. 20% é retido quando nós estamos ouvindo algo. 30% é retido quando nós estamos observando alguma coisa. Já quando nós estamos vendo e ouvindo, nós retemos 50%. Mas quando nós podemos ter a possibilidade de discutir entre os nossos pares, nós retemos 70%. Conseguimos chegar em 80% de retenção quando nós estamos fazendo algo. E 95% quando ensinamos aos outros. Então vamos lembrar como é que são os nossos grupos de estudo de adultos, como é que são as nossas salas de aula na casa espírita recebendo adultos. Será que nós estamos propondo essa variedade de momentos para que eles vejam, ouçam, façam, discutam e ensinem? Tudo isso somado vai proporcionar um aprendizado muito efetivo, muito eficiente e bem mais integral. Educar adultos, então, é falar também de promoção social, criação de saberes, criatividade, liberdade de pensamento, é ajudá-los a desenvolverem as suas competências, os seus julgamentos e ajudá-los na evolução de suas atitudes, através de múltiplas formas, de uma grande variedade na oferta do conteúdo. Tudo a gente pode passar para eles tendo uma grande variedade. Isso vai fazer com que eles se estimulem, com que eles se motivem a estar ali. Uma pessoa que chega cansada e chega ali e senta simplesmente para ouvir, ela não vai reter muito daquele conteúdo e principalmente ela não vai se sentir motivada a participar. Mas se ela for chamada a estar ali ativamente participando, a visão dela muda e ela se abre. O cérebro dela vai se abrir para aquelas experiências. Então é dar a devida importância também para as experiências que eles já trazem. A experiência de vida dos adultos e dos idosos já é muito grande. A gente precisa levar isso em consideração. O que é que eles trazem com eles? Qual é a realidade que eles têm? O que é que eles fazem? Qual é o trabalho deles? Qual é o papel que eles desenvolvem na sociedade religiosa, na familiar, na profissional? O que envolve a vida deles? Então,
conversar, criar esse canal, né? A gente falou muito já sobre isso também, de ter esse ambiente aberto para o diálogo. Criar esse canal para conversar é muito importante. Dar uma grande ênfase na reflexão e na solução de problemas. Aqui eles já têm totalmente desenvolvido a sua capacidade de resolver problemas, de resolução de problemas. Então, oferecer a eles situações, problemas, para que através do diálogo, através das discussões, através do ensinamento mútuo, eles possam chegar às suas conclusões, possam resolver esses problemas e aí sim o aprendizado se torna muito mais significativo. O educar deve ser um processo sempre muito prazeroso. Ele deve promover uma investigação ativa, proativa, que valorize a autonomia. O educando nesse período da vida adulta, né, a gente chama de educando, evangelizando, ele é ali um coautor, ele é o próprio autor do seu aprendizado. E a gente está ali para auxiliá-los a aprenderem. A gente conta com a andragogia. Andragogia vem do grego andros, que é adulto, e gogos, que é educar. Andragogia, então, é a ciência que estuda o ensino para adultos. É o caminho educacional que busca compreender o adulto. Através da andragogia, nós compreendemos como é que o adulto aprende e nós podemos oferecer as melhores formas para que o aprendizado aconteça. O aprendiz adulto busca desafios e resolução de problemas que façam diferença nas suas vidas. Precisa ser significativo. Quando eu apresento um conteúdo espírita, quando eu levo um conteúdo para eles, é muito importante que eu tenha essa noção de como eles vão fazer para aplicar esse conteúdo na vida deles, para aplicar esse conteúdo no dia a dia deles. Eles aprendem com seus próprios erros e acertos e eles têm imediata consciência do que eles ainda não sabem. Então, ligar os conteúdos da doutrina com a sua vida faz com que eles reflitam sobre as suas próprias experiências, suas próprias atitudes. E isso é muito importante. Eles têm essa consciência do que eles não sabem. É diferente da criança, que em certas fases pensa já saber tudo ou ainda não tem noção do que sabe, do que não sabe. Para os adultos já é diferente. Quando você apresenta um conteúdo, então, o adulto tem essa consciência imediata, se ele conhece esse conteúdo ou não. Então, essa consciência é muito significativa no momento do aprendizado também. Os adultos são independentes, são autodirecionados e autônomos. Você está ali para auxiliá-los. Essa consciência também é muito importante que a gente tenha. Na andragogia, a aprendizagem vai adquirir uma particularidade bem mais localizada no aluno, na sua independência e na sua autogestão. O professor está ali como um facilitador do processo de ensino. É, na verdade, uma ação recíproca. Estão todos ali juntos. As relações de educação são horizontais. Não tem o que sabe mais ou o que sabe menos. Porque o professor ali, no caso o evangelizador, o educador espírita, está ali numa relação de igualdade, numa relação horizontal. É muito difícil, na educação de adultos, você ter essa noção de quem aprende mais com quem. Todos aprendem juntos. A atividade educacional é centrada na aprendizagem e não no ensino. Como estamos todos aqui, então, nessa relação horizontal, estamos todos juntos, o foco principal não vai ser no passar o conteúdo, mas sim na forma como esse conteúdo é passado. Quais são os meios que eu vou encontrar para motivar, para estimular, para tornar aquele momento significativo para a vida deles que estão ali comigo.
focando sempre na experiência de vida. É muito importante a gente validar e valorizar a experiência de vida de cada um. As contribuições que cada um traz sempre são muito importantes. Não existe contribuição ruim. Todas as contribuições precisam ser ouvidas e precisam ser valorizadas e discutidas. Quando alguém traz uma contribuição para a aula, para o estudo, a gente precisa parar, ouvir, estimular todos a ouvirem e agora vamos conversar sobre isso, vamos construir juntos aqui mais um conhecimento. Lembrando que cada um tem as suas próprias habilidades, cada um tem as suas próprias competências e os seus próprios interesses. E cada um traz consigo uma facilidade diferente em aprender e praticar uma das inteligências, uma ou mais inteligências, né? Cada aprendiz vai possuir um ritmo diferente que foi desenvolvido durante a sua vida. Cada um vem com uma maneira diferente de aprender. Oferecer sempre a mesma atividade, a mesma forma de passar o conteúdo repetidamente não é eficiente, porque a gente vai conseguir atingir uma parte só daquela turma. A outra parte, e provavelmente a grande maioria da turma, a gente vai conseguir atingir só um pouquinho, só um tanto. Mas a gente poderia enriquecer muito mais os nossos momentos de aula e de estudo se a gente souber como direcionar o conteúdo para essas formas diferentes de aprendizado. Quando o educador descobre o movimento regular da aprendizagem do aluno, então tudo fica mais fácil. A lição vai ser aprendida, né? Aquele conteúdo vai ser aprendido de uma maneira muito mais eficaz, através de atividades práticas que façam muito mais sentido. E aqui a gente conta com um grande aliado que é a empatia. Quando você se coloca no lugar deles, quando você responde a essa pergunta que nós também já fizemos em aulas anteriores, será que eu, sentado ali naquela cadeira, será que eu no lugar deles estaria interessado na minha aula? Quando a gente se faz essa pergunta, a resposta geralmente é surpreendente. E aí a gente percebe que a gente precisa mudar o nosso direcionamento, mudar o nosso ritmo, nos adaptar. Não são eles que têm que se adaptar, mesmo que sejam adultos, não são eles que têm que se adaptar à nossa maneira de passar o conteúdo. Somos nós que estamos ali abertos a recebê-los, nós é que precisamos nos adaptar ao que cada um se interessa, às motivações de cada um. O ritmo da aprendizagem deles está muito relacionado com a própria história de vida, com a educação que eles receberam na infância e na adolescência, com a estrutura biológica e psicológica de cada um, com o meio social e cultural em que eles estão inseridos, com os preconceitos que eles vivenciaram ou que eles trazem consigo, com as dificuldades e barreiras que eles já encontraram ao longo da vida. São muitas as influências que eles trazem, são muitas as bagagens que eles já têm e cada um é de uma forma diferente. Aqui a gente já não vê mais aquele padrão que a gente acabava vendo quando eram crianças, né? Quando eram adolescentes, que a gente tem mais ou menos o que acontece em cada idade, como é que a gente pode desenvolver um trabalho educacional para cada faixa etária. Aqui, quando a gente recebe os adultos, a gente recebe adultos de várias faixas etárias diferentes e de várias experiências diferentes. Então, saber de tudo isso nos ajuda a oferecer uma educação espírita de grande qualidade. É sabermos ouvir e respeitar as individualidades de cada um e mostrar interesse em cada um deles. Além de nós ouvirmos e de nós conhecermos cada um que está ali conosco, também é muito importante a gente demonstrar interesse por eles, interesse pelo que eles dizem, pelas experiências que eles trazem. Porque assim eles vão se sentir muito acolhidos, muito bem recebidos, eles vão sentir que eles estão em um ambiente seguro e eles vão se sentir muito motivados a participar.
Allan Kardec tem uma nota no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, na terceira parte, a questão que fala sobre o egoísmo, questão 917. Ele nos diz o seguinte: a educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Essa arte, porém, requer muito fato, muita experiência e uma profunda observação. É um grande erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que o observe, desde o instante do seu nascimento, o filho do rico como o do pobre, notando todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que o dirigem, e como em geral os meios empregados para o moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tantas confusões. Que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência, e vê-se-á que, se há naturezas refratárias, há também em bem maior número do que se pensa as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. Ou seja, o equilíbrio aqui entre conhecer como o cérebro dos adultos vai aprender e acolhê-los bem, preparar para eles um ambiente seguro, aberto, para que eles se sintam bem acolhidos. Esse equilíbrio favorece e muito, enriquece muito as aulas e os grupos de estudo dentro das casas espíritas e faz com que esses adultos estejam ali realmente abertos, motivados e felizes. Pessoal, a gente agradece muito a companhia de vocês. Ainda temos bastante assunto para falar sobre a educação espírita na vida adulta. Na aula 2, vamos falar mais especificamente sobre a educação espírita para idosos. Como é que a gente pode pensar a educação espírita, a oferta da educação espírita para as pessoas de mais idade? O que a gente precisa ter em mente para trabalhar com essa faixa etária? E mais adiante, então, vamos trazer várias propostas de atividades práticas para que nós usemos com os nossos adultos e os idosos dentro da casa espírita.